Colossenses 3, do versículo 1 até o versículo 11. Na parte da manhã, o pastor Ronildo pregou do versículo 6 até o 23. E então, este texto desta noite é sequência. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Deus bendito, eu clamo ao Senhor por misericórdia, que fale ao nosso coração. A despeito de mim, mas o Senhor vale-se sempre de instrumentos imperfeitos, como eu e como todos assim o são. Mas nós contamos com a ação do Teu Espírito, e é por meio da Tua palavra que Ele haverá de ministrar ao nosso coração, e eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aos Colossenses e a nós faz maravilhosas afirmações acerca do que somos em Cristo. E para vivermos de modo digno do Evangelho, produzindo frutos dignos de arrependimento, é imprescindível que saibamos e tenhamos certeza disso. E acompanhe comigo aí alguns exemplos aqui em Colossenses. Por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, está escrito: somos santos e fiéis irmãos em Cristo. Nossa fé em Cristo, 1:4. Cristo em nós, a esperança da glória, 1:27. Morremos com Cristo, 2:20. Fomos ressuscitados com Cristo, 3:1. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, 3:3. Se vivenciarmos essas verdades em plena convicção do que somos em Cristo, então obedecer às suas ordens torna-se um dever muito mais leve. Espero que essa seja também a tua visão. É importante lembrar que o nosso comportamento tem de ser coerente com as nossas convicções. Isso é necessário, isso é fundamental. Não basta ensinar sobre as verdades das Escrituras, não basta ensinar essas verdades à EBD, não basta ensinar essas verdades nos PGs, aos irmãos a quem discipulamos, aqueles que o fazem, e aqueles que o fazem também pessoalmente, não basta. É preciso viver de acordo com o que ensinamos. É necessário que vivamos segundo os preceitos de Deus, pois é neles que a nossa vida se embasa e a nossa vida está fundamentada em Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé. Posto isso, eu quero pensar com os irmãos sobre algumas linhas do amor de Deus para conosco. A primeira delas é: por amor e para o nosso bem, Deus ordena que busquemos
as coisas do alto. Versículos 1 a 4, conforme nós lemos. Portanto, se fostes ressuscitados, começa assim então o versículo, e aqui nós temos a conjunção, portanto, é uma conjunção conclusiva. E qual é a conclusão? A conclusão é: se morrestes com Cristo, ou seja, a eficácia da morte de Cristo proporcionou a nós uma união muito estreita com Ele. De sorte, irmãos, que a nossa identidade está nele. A nossa identidade está em Cristo e por isso nós também morremos para o mundo e morremos para os rudimentos deste mundo. Paulo prossegue: se fostes ressuscitados com Cristo, parte A do verso 1, e aí tem essa partícula se, meus irmãos, ela não traz dúvida. Essa partícula não exprime dúvida. Nós poderíamos então reescrever a frase da seguinte maneira, para entendermos melhor: uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aí dá sequência ao texto, mas vamos pouco a pouco. Ora, se for escrito que morremos com Cristo e agora está escrito que ressuscitamos juntamente com Cristo, o que isso significa? Por um lado, a nossa morte com Cristo nos identificou nele e com ele. Por outro lado, a nossa ressurreição juntamente com ele é uma ressurreição espiritual para uma vida plena com Cristo, que está onde? No céu. E é para lá que você está caminhando, não é? É para lá que nós estamos caminhando. Pela graça de Deus, eu sei que eu estou caminhando para lá. Eu sei que também você tem essa certeza. Desde antes da fundação do mundo, até o dia em que Cristo tornou-se carne, sua habitação foi os céus, com o Pai, com o Espírito Santo. E tendo ele cumprido o seu ministério terreno, ele morreu por causa de mim e de você. Ele deu a sua vida, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos, ascendeu aos céus e está à destra de Deus, conforme nós lemos. Então, uma vez que estamos arraigados nele, a nossa viva esperança está nele e a nossa expectativa é o céu. A habitação de Deus. Irmãos, isso é tão precioso. Falar essas verdades e pensarmos nessa viva esperança que nós temos de morar com Deus eternamente nos céus, junto dele, junto de Cristo, Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais. A nossa mente pequena, finita, conforme cantamos, não consegue alcançar isso, mas é necessário que nos esforcemos espiritualmente para termos esse entendimento e nos alegrarmos com essa viva esperança, essa certeza que nós temos de, num breve tempo, morarmos com o Senhor eternamente. Qual é a ordem que Deus dá para mim e para você então? Parte B do versículo. A ordem é: buscai. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o texto continua: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essa é a ordem. Duas ordens, dois verbos no imperativo, mas dizem a mesma coisa. Mas a pergunta é: estamos obedecendo a essas ordens? Onde está o teu tesouro? Onde está o meu tesouro? Faça essa pergunta a você mesmo, a você mesma. Seu tesouro está nos céus?
Você está juntando tesouros nos céus? Você está obedecendo, eu estou obedecendo, nós estamos obedecendo a essa ordem, segundo a motivação oriunda da morte e ressurreição de Cristo, e nós também com Ele, morte e ressurreição nele e com Ele? É possível que alguns não estejam obedecendo a essas ordens? É possível que alguém esteja mais preocupado com as coisas aqui deste mundo do que com os tesouros nos céus? Reflexão para cada um de nós. Verso 4a diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, Cristo é a nossa vida. Aqui quando Paulo escreveu, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, ele está afirmando, ele afirmou, é a palavra de Deus, então ela é eterna. A palavra de Deus está dizendo a mim e a você que Cristo é a nossa vida. Ele é sim a nossa vida aqui na terra, e é também a nossa vida eterna no céu. É uma questão de tempo. Está escrito: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 de João 5, verso 12. Isso aqui, meus irmãos, minha irmã, meus irmãos, é enfático. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Quem tem a vida pensa e busca as coisas lá do alto, onde a vida é plena. Lá do alto, onde a vida é plena, pois quem tem a vida está empolgado com Cristo e com tudo que diz respeito a Ele. Como é que está? Como está você? Seu coração em relação às coisas de Deus, a vida com Cristo, o dia a dia. Aqui dentro do templo, irmãos, é fácil, de certa forma, cantarmos juntos, louvarmos ao Senhor. Porta fora é que nós somos testados. Porta afora do templo, na nossa casa, no nosso lar, é lá, porque é lá o ambiente em que o conhecimento é maior. É lá que o meu cônjuge me conhece. Aqui é minha esposa, e eu a conheço bem. É lá que os filhos, para quem tem, nós temos filhas, mas não moram mais com a gente. Nós estamos sós, como começamos em 1977. Eita glória, hein? Glória a Deus e aleluia. Começamos os dois. Depois éramos 5. Agora nós somos 2 mais 3, 5 mais 6, 11. Primeira e segunda gerações. Louvado seja o Senhor por isso. Eu me alegro no Senhor mesmo e sei que você se alegra por viver em família, coisa maravilhosa, né? O casal de anciãos ali, que maravilha. Não sei, anciãos, eu sou até ancião, eu já me considero, né? Tá novo ainda? Eu também estou novo, né? Cheguei a 100 ainda. Hã? Glória a Deus, irmãos, vamos lá. Brincadeira à parte, né? A minha palavra agora na sequência é: irmão, seja fiel ao Senhor. Minha irmã, seja fiel ao Senhor. Procure ser fiel em todas as coisas. Às vezes, quando se fala em fidelidade, possivelmente o primeiro pensamento é dízimos. Seriam os dízimos? Fidelidade em todas as áreas da nossa vida, né? Muita gente pensa que fidelidade restringe a isso. Creio que aqui não, creio, né? Mas eu já lidei com pessoas de outras igrejas, irmãos que estavam cursando aí líderes, né, de igrejas evangélicas. Eu já fiz essa pergunta para testar em muitas turmas, em algumas turmas, em 2012 e 2013, e sempre disseram isso. O que vem à mente é isso mesmo. Então a gente dava uma instrução, mas vamos em frente.
Paulo termina o verso 4, palavra de Paulo, mas acima de tudo de Deus, dizendo o seguinte: se manifestar, ou seja, quando Cristo, que é a vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Nós seremos manifestados com Cristo em glória quando Ele se manifestar. Irmãos, o Novo Testamento está repleto de maravilhosas promessas inerentes ao céu, inerentes à vida eterna, ao indizível gozo na eternidade, à glória a ser revelada em nós, à glorificação do nosso corpo imediatamente após a ressurreição. Lá em Chácara, eu tive uma oportunidade rápida lá para dizer alguma coisa antes do lançamento da pedra fundamental para a construção do templo, e eu peguei o microfone do pastor, tendo em vista o contexto em que ele fez uma referência lá. Eu falei: meus irmãos, eu creio que a volta de Cristo é iminente, e eu aguardo a volta de Cristo, tenho a esperança de não experimentar a morte. É uma esperança, é um pensamento meu. Na verdade, eu preciso de esperar a volta de Cristo hoje. Amanhã eu espero hoje, amanhã é hoje, quando o amanhã chegar, né? Então eu vou esperando. Todos os dias, tem dia que eu não me lembro não, mas na maioria deles eu penso. Por quê? Eu estou mais focado nos céus do que aqui na terra. Ah, tá certo, porque você já tem 60 e tantos anos, 69 para ser preciso, né? Não trabalha fora, é ministério da igreja, não sei o quê, ministério pastoral, é mais fácil. Irmãos, não, independentemente da atribuição, da função, do seu vínculo empregatício ou não, nós precisamos ter isso no coração. A volta de Cristo, quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele, pelo poder dEle, e glórias sejam dadas a Ele. Por meio de Judas, por exemplo, nós temos a revelação de que Deus nos guarda de tropeços e nos apresentará com exultação e imaculados diante da sua glória. Você pode conferir em Judas 24 e 25. Olha bem, o próprio Deus, quando nos introduzir na sua glória, se exultará, Ele se encherá de alegria. Isso é maravilhoso. Se o próprio Deus fará isso, Ele já faz isso, né? Mas aqui tem um sentido escatológico para encerrar todas as coisas, Ele fará isso. E se essas verdades não nos deixam exultando de alegria, alguma coisa está errada. E aí eu vou trazer para a segunda pessoa do singular. Se essas coisas, se essas verdades, essa de Judas, por exemplo, não enche o teu coração de alegria, de exultação, há algo errado. Aí eu aconselho-te que passa em revista a tua própria vida espiritual. Uma análise introspectiva sempre é bom. Segunda linha de amor de Deus, do amor de Deus para conosco. Por amor, Deus ordena que nos despojemos do velho homem, versos 5 ao 9. Começa assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Parte A, fazei. Verbo no tempo imperativo, no modo, melhor dizendo, modo imperativo, fazei. Isso também, irmãos, evidencia o amor de Deus para comigo e para com você. Afinal, tudo o que Ele fez e faz por nós visa a sua glória, a sua própria glória, mas visa também colocar em nós, e nos colocar, melhor dizendo, alinhados consigo, segundo a perspectiva de viver na terra, buscando as coisas do alto. Por quê? Nós estamos aqui, nós somos peregrinos, mas aqui é aqui na terra que habitamos. Somos peregrinos nela, nós não somos deste mundo, mas nós vivemos aqui. Só que a grande diferença
diferença é exatamente o fato de sermos filhos de Deus, termos sido regenerados por Deus, e a nossa esperança então está nele. E na sequência nós temos a conjunção pois, fazei pois. Ela indica as verdades contidas nos versículos anteriores, que são a razão de obedecermos à ordem, fazei morrer a vossa natureza terrena. Pois, é uma conjunção que conclui o pensamento anterior. Em conclusão ao que está escrito aqui, devemos agir assim, então, fazer morrer a nossa natureza terrena. Ora, uma vez que você está morto com Cristo, e ao mesmo tempo ressurreto com Cristo, então é possível que você não queira fazer morrer a tua natureza terrena. É possível. Mas a obediência a essa ordem evidencia que você é uma pessoa regenerada e quer morrer, sim, fazer morrer a tua natureza terrena. Porque você é um filho, você é uma filha. E como filhos de Deus, nós lhe devemos obediência. E Ele ordena a mim e a você para o nosso próprio bem. Ele quer de mim, de você, essa disposição em olhar para Ele, olhar para cima, para o alto, para o autor e consumador da fé que é Cristo. E com essa perspectiva da vida eterna nos céus. E nós não precisamos de muita coisa neste mundo para vivermos, não precisamos. Eu creio que Deus já te deu o que você precisa. E se há mais alguma conquista, algum desejo saudável diante de Deus, algum sonho saudável, Ele pode sim realizar. Você deve ter sonhos sim. Você deve ter motivação para crescer aqui como um filho de Deus, como uma filha de Deus, para a glória dEle. Não é proibido ter bens materiais, não é. Mas a palavra nos chama a ajuntar tesouros nos céus, porque Cristo já disse, está escrito, e Ele disse, e continua dizendo, que onde está o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou estará, ou está, né? O verso 5b, irmãos, traz aqui uma lista, fornece uma lista do que é a natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Irmãos, a nossa regeneração ocorreu no nosso espírito. Ele estava morto, mas reviveu pelo poder do Espírito Santo. Mas a nossa natureza terrena é pó. Portanto, não converte. E por essa razão é que nos é dada a ordem, fazei morrer a vossa natureza terrena. Conforme o versículo 6, verso 6 está assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Preste atenção nisso aqui. A ira de Deus para com os filhos da desobediência por estas coisas. Que coisas? Essas listadas aqui no verso 5. Irmãos, eu quero fazer um exercício aqui com você. Você vai ler, você pode ler de novo a lista do versículo 5, parte B. Acabei de ler, dá uma olhada novamente. Compare com a lista contida no verso 8, vou te dar um tempo para fazer isso. Leia ambas as listas e pense a respeito delas. Vê se você conclui algo acerca da lista do verso 5 e a lista do verso 8. Levando em consideração o verso 6, que fala sobre os filhos da desobediência, sobre os quais vem a ira de Deus. Está atrelado aos pecados listados no versículo 5. Enquanto você vai meditando aí, eu vou te ajudando aqui.
Obviamente que eu não darei oportunidade para você dizer, levantar a mão aí, mas qual é a conclusão? Você chegou a alguma conclusão? A que conclusão você chegou? Bem, particularmente eu concluí o seguinte: primeira conclusão, que os pecados da primeira lista dizem respeito às pessoas pecadoras que praticam toda sorte de pecados sexuais. Conseguiram perceber que são pecados sexuais? Portanto, contra Deus, portanto, contra o próprio corpo. Contra Deus praticam toda sorte de pecado, há o desejo maligno de obter recursos materiais, essa avareza não está aí à toa, desejo profundo de obter recursos materiais a serem gastos principalmente com o sexo. Essa é a lista que está aí. Esses são os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência praticam toda a sorte de pecados imorais, sobretudo na área sexual. Essa é uma verdade neste mundo em que vivemos. Eu não preciso de dar exemplo, você sabe muito bem disso. Eles praticam deliberadamente esses pecados. Mas e quanto a mim e quanto a você? Escrevi dessa forma: todavia, irmãos, nós, os filhos da obediência, conforme o verso 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. O verbo está no passado, meu irmão, minha irmã, nós andamos outrora, no outro tempo, quando nós não havíamos sido ainda alcançados por Cristo, por Deus, mediante o sacrifício de Cristo, nós praticamos, não sei, você, deliberadamente esses pecados, não sei, pode ser que alguns deles, pode ser que nenhum deles. Mas o contraste aqui, a maravilha, é que a palavra está dizendo que nós andamos outrora, porque hoje nós não andamos nesses pecados. A advertência maior está para mim e você, contidas no verso, essa lista do verso 8, quando ele diz assim: agora porém, despojai-vos desses pecados, e aqui muitos desses a gente comete, ou talvez todos, daqui a pouco a gente pensa um pouquinho neles. E o segundo aspecto aqui da minha conclusão é que os pecados dessa lista dizem respeito ao nosso relacionamento interpessoal, tá? É claro isso aqui, né? E eventualmente estamos sujeitos a praticá-los. A ordem dada então é agora o quê? Depois que fomos revivificados por Deus, regenerados por Deus, feitos filhos de Deus, então agora despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí vem uma lista: a ira. Quando nós somos acometidos pela ira, você nota, com certeza você tem essa experiência, porque eu também tenho, todos nós já iramos, sim, com certeza iramos, mas ela é momentânea, aquela ira momentânea. Alguma coisa mexeu com a gente e aí a gente irou. Isso é muito comum dentro de casa, né? Dentro de casa. Mas ela é momentânea. Imediatamente a gente já resolve aquele problema. Se for com o cônjuge, se for com o filho, a gente resolve isso imediatamente. Se porventura for na relação com um irmão, por exemplo, e tal, que é mais difícil, né? O irmão não convive aqui, não temos nem tempo para isso, né? Vem para o juntamento solene e tal, daqui a pouco estamos indo embora. Ela é passageira. O próximo aí, eu me lembrei, irmãos, dessa ira aqui, momentânea, e aquela impaciência que às vezes dá, e a gente fica irado, porque vem aquela impaciência. Eu me lembrei de Sansão. Lá está escrito, lá em Juízes, que Sansão teve uma impaciência de matar. Por quê? Porque Dalila ficou importunando Sansão, fala da sua força, você não me ama, aquela lorota daquela Dalila, né?
mulher encapetada foi tentando a Sansão, tentando, até Sansão, deitado no colo da infeliz, do inimigo, acabou a impaciência de matar, ele foi acometido dessa impaciência e irado, ele acabou falando, é nos meus cabelos, pronto, agora ele revelou, pode cortar que eu vou perder a força. Uma ira de matar, mas ela é momentânea. Sansão se deu mal, né? O próximo da lista é indignação. Conforme Hernandes Dias Lopes, ele trouxe o seguinte: indignação, orgue, que é o termo grego, é uma ira inveterada que arde continuamente e que se recusa a ser pacificada. Segundo, então, o pastor Hernandes Dias Lopes, esse termo significa isso, orgue significa exatamente isso. Mas, se você olhar o termo indignação, segundo a análise da língua portuguesa, você vai perceber que ela é composta de 3 elementos: um sufixo, um adjetivo e um sufixo. In é o prefixo, o adjetivo é digno, né? E são é o sufixo. Então, quando alguém diz assim, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, estou indignado, e aí a pessoa está irritada, está dizendo, estou indignado com isso, com a ação de fulano, sei lá, e vai falando. Ele está indignado, ele está dizendo que ele não é digno. Agora, esse raciocínio pode estar certo ou não. A pessoa que está indignada precisa de avaliar-se, e avaliar a sua indignação, se ela procede ou não, porque vai depender do juízo de valor que essa pessoa indignada vai fazer, e o juízo de valor é pessoal, enquanto um princípio é universal. Por exemplo, os princípios sacrossantos da palavra de Deus são princípios universais. Então, o juízo de valor baseado nesses princípios são juízos coerentes com eles. Então está correto, a indignação pode ser justa, então, de uma pessoa assim. Mas se a pessoa não tem esses princípios, tem os princípios do mundo e fica indignada, de repente está indignada injustamente, né? Só uma observação, então, sobre esse termo. Aí vem a maldade e a maledicência. Notem que maledicência, maldade, vem do maligno. Com certeza, irmãos, vem do maligno. Maldade está atrelada ao maligno, que é mal. Maledicência, falar mal das pessoas, isso procede do inferno, e quem pratica isso está alinhado com o capeta mesmo, né? Com Satanás, pode ser Satanás, capeta, diabo, o que você quiser falar, mas está alinhado com as trevas, não tem nada a ver com a luz. Aí vem depois a linguagem obscena, no verso 9 é mentira. E aí nós precisamos nos despojar. Se algum desses pecados, alguns deles, ou um, e eu já falei que ira, normalmente não, né? Porque se for normalmente, tem alguma coisa errada. Eventualmente, a gente é acometido de ira, mas ela passa rapidamente, você resolve o problema com quem você ficou irado, se for o cônjuge, perdão, meu amor, e tal, estamos juntos. Então é por aí que a gente deve proceder, dessa forma. Falar a verdade, irmãos, está aí no verso 9, né? Não tem nem que ficar explicando nada. Nós precisamos dizer a verdade, sempre, em hipótese alguma, a mentira. O pai da mentira é o diabo, mas o meu pai, o teu pai, é o Deus das luzes, é a verdade. Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. Então nós devemos falar a verdade. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. É sim, é sim. E se for não, é não. Terceiro ponto nosso aqui, terceiro traço, terceira linha aí do amor de Deus para conosco, é que, por amor, Deus ordena que nos revistemos do novo homem. Esse é o último ponto, verso 10a. E vos revestistes do novo homem, só até aqui. Então,
tendo nós despojado desse velho homem, e aqui a figura é de alguém que tirou a roupa mesmo, despiu-se, e essa figura é exatamente essa imagem, essa ação de alguém que tira a roupa, é nós agindo assim em relação às coisas do velho homem, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser antigo. Enquanto éramos velho homem, agora como o Senhor nos alcançou, nós somos novas criaturas, desde o dia em que Ele nos alcançou. Então nós já estamos nessa caminhada há algum tempo. E aí é necessário que, além desse despojamento, nós temos que nos revestir do novo homem, que é a parte A que a gente leu aí. Despistes e revestistes. Notem que ambos os verbos estão em terceira pessoa do plural, no modo verbal pretérito perfeito, portanto passado, diz respeito àquilo que já aconteceu. Já aconteceu comigo e com você, ou seja, Cristo, né, o mediador, quando Deus então nos reconciliou consigo mesmo, por causa da obra salvífica de Deus, Ele nos livrou da condenação eterna, Ele nos salvou da condenação eterna, e ali, irmãos, naquele momento em que você foi alcançado pela salvação de Deus, Ele aplicou em você todos os seus atos salvíficos, por exemplo, a regeneração, o perdão, a santificação, a adoção como filho, a justificação, a redenção e a glorificação. Tudo isso está nessa palavra inclusiva chamada salvação. Isso ocorreu definitivamente. Deus não volta atrás nisso aqui. Ele te adotou como filho, como filha, e está adotado. Ele te deu a salvação, me deu a salvação, portanto, não perdemos a salvação. Mas isso não é motivo, não pode ser de forma alguma, por causa disso, a gente relaxar, né? Não. Aí é que nós precisamos mesmo, mediante essa consciência, essa convicção, dessa grandeza salvífica de Deus, nós retribuirmos ao Senhor com a nossa vida, vivendo de forma digna, então, do Evangelho, conforme disse lá no início. Então, nós nos despimos dos feitos desse velho homem, e nós devemos buscar cotidianamente as vestes do novo homem. E a eficácia dessa busca, irmãos, dá-se por meio da palavra e por meio da oração. Esses dois meios de graça. A ceia do Senhor é o terceiro meio de graça também para nós. Quero fazer-vos lembrar, irmãos, sempre de que a nossa transformação se dá por meio da renovação da mente. Pensamos sobre isso agora recentemente, né? Acho que no dia 20, baseado em Romanos 12, verso 1 e verso 2. A renovação da nossa mente é por meio dela que a gente é transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus tem também um maravilhoso propósito, meus irmãos, em tudo isso. E esse propósito está claro aqui no versículo 10, em que ele diz assim, a palavra diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para, olha a finalidade, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui é a imagem de Deus. Esse é um propósito maravilhoso de Deus para mim e para você, para o pleno conhecimento de Deus. Conhecimento, irmãos, Daniel escreveu que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria e multiplicou-se. Mas o conhecimento verdadeiro é esse conhecimento de Deus. O conhecimento que nós temos não apenas sobre Deus, sobre a Trindade, mas o conhecimento, acima de tudo, acerca do que Ele é.
Irmãos, se você entender, mas quando eu falo entender, é entender e viver essa grandeza de Deus na tua vida, sabendo quem Ele é, e concomitantemente você souber quem é você como pecador, eu, um miserável pecador, pó, somos pó, Deus sabe que nós somos pó. E aí tendo essas duas verdades introjetadas em nós, irmãos, a gente vai certamente querer honrar a Deus com as nossas atitudes, mais e mais. Quem é Deus e quem sou eu? Isso joga por terra muita coisa, inclusive daquilo que nós vimos na escola bíblica hoje, né? O caminho da humildade. Humildade, não há lugar, não deve haver lugar no nosso coração para o orgulho. O pleno conhecimento segundo a imagem de Deus que nos criou. Nós devemos almejar isso aqui. Isso não tem nada a ver com a gnose daquela época, né? Gnose da cultura grega, cujo principal objetivo era obter a salvação por meio do conhecimento. É aquele conhecimento filosófico, conhecimento que não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. Mas o conhecimento de Deus está disponível para mim e para você. Glória a Deus por isso. Eu quero encerrar dizendo que o conhecimento segundo a imagem de Deus é o conhecimento autêntico e transformador, operado pelo poder do próprio Deus. E conforme o verso 11, irmãos, está escrito assim, no qual, quer dizer, em Deus, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo, em todos, não é universalismo, em tudo e em todos nós, aqui aplicando no caso da IPJC e quem estiver ouvindo que é de Cristo. E encerrando, eu quero dizer, citando Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Se ouvirdes ou ouvires estou falando com você, ouvirdes falando com todos, não endureça o teu coração. Essa voz aqui é a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra, irmãos. A minha palavra, as palavras que eu proferi aqui, se não for pelo Espírito, elas não têm valor, elas sozinhas não. É necessária a ação do Espírito Santo. Pela misericórdia dele, pela graça dele, eu creio que ele ministrou a vários, ou quem sabe a todos. Espero muito que Deus tenha ministrado ao teu coração e alguma coisa ele tenha dito a você, e isso que ele disse a você tem um propósito, que você seja um servo, uma serva, um pouco melhor não no sentido de melhoria humana, mas no sentido de buscar e desejar conhecer melhor a Deus. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e nos transforme a cada dia. Amém?